Por que isso aconteceu? Durante décadas, André Rieu foi o homem que nunca pareceu vacilar. O violinista sorridente, o rei das valsas, o arquiteto de palcos de conto de fadas e estádios lotados em todo o mundo. Milhões o conhecem como o artista que leva alegria, romance e espetáculo aonde quer que vá. No palco, André Rieu parece intocável, sempre no controle, sempre triunfante, sempre maior que a vida. Mas houve um momento em que essa compostura se quebrou silenciosamente. André Rieu se viu tomado pela emoção, levado às lágrimas, não pela música, mas porque seu filho Pierre Rieu havia tomado uma decisão. Uma transformação tão inesperada, tão profundamente pessoal, que remodelou tudo em que André acreditava sobre legado, sucesso e o verdadeiro significado de carregar um nome de família. Não foi uma transformação que o público previu e não foi construída sobre fama ou reconhecimento. Então, o que foi essa mudança de fato? E o que, nessa transformação silenciosa, fez um homem que já enfrentou milhões de fãs entusiasmados desabar em lágrimas? Se a música de André Rieu já significou algo para você, reserve um segundo para apoiar esta história, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Para entender por que aquele momento com seu filho o comoveu tanto primeiro, você precisa entender quem André Rieu é para o mundo. Por décadas, André Rieu foi apresentado como a própria certeza. O violinista sorridente que transforma a música clássica em celebração. O homem que faz a valsa soar alegre, acessível e grandiosa ao mesmo tempo. No palco, tudo é controlado. A iluminação é perfeita. A orquestra se move como um único organismo. Cada reverência, cada figurino, cada entrada é cronometrada ao segundo. Ele não é apenas um intérprete, ele é um construtor de mundos, como fundador da orquestra Johann Strauss. André criou algo que ninguém mais na música clássica ousou tentar. Concertos em estádios castelos de contos de fadas, como cenários crenolines, lustres, fogos de artifício e emoção concebidos para dezenas de milhares de pessoas simultaneamente. Suas turnês lotam arenas normalmente reservadas para estrelas do rock. Suas gravações ultrapassaram 40 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A Billboard o nomeou repetidamente como o artista clássico em turnê com maior faturamento da história. Para os fãs, André Rieu representa alegria sem fragilidade. Sucesso sem esforço, um homem que sempre parece estar no controle. Mas essa imagem esconde uma verdade importante. Por trás de cada concerto executado com perfeição, existe uma enorme pressão. Risco financeiro, caos logístico, centenas de pessoas deslocando-se entre continentes. Um único erro pode arruinar uma turnê inteira. Durante anos, André carregou esse peso sozinho, confiava em poucas pessoas, insistia em supervisionar tudo pessoalmente. O controle não era uma questão de preferência, mas sim de sobrevivência. E é por isso que a transformação de seu filho foi tão importante. Porque o momento em que André Rieu percebeu que podia se desapegar, foi o momento em que percebeu que seu legado não repousava mais apenas sobre seus ombros. Enquanto o mundo aprendia cada detalhe sobre André Rieu, quase ninguém notava Pierre Rieu. Isso não foi por acaso. Desde jovem, Pierre tomou a decisão discreta de se manter à margem dos holofotes que seguiam seu pai por toda parte. Ele cresceu nos bastidores cercado por orquestras, caminhões de turnê, salas de ensaio e arenas lotadas. Aplausos eram normais, câmeras rotina. A fama não era misteriosa, era exaustiva. Todos presumiam que ele seguiria o caminho esperado, pegar o violino, subir ao palco e se tornar o próximo capítulo de um legado público. Pierre tinha talento musical. Ele poderia ter se destacado, mas o talento não era o problema. A comparação, vivendo à sombra de um pai mundialmente famoso, criava uma pressão que poucas pessoas sentem. Cada elogio parecia condicional. Cada conquista suscitava comparações. Pierre não queria que sua vida fosse medida pela grandeza de outra pessoa. Ele queria uma identidade que fosse só dele. Então, em vez de avançar, ele deu um passo para trás. Enquanto o público se concentrava no homem sob os holofotes, Pierre se concentrava no que tornava esses holofotes possíveis. Logística, planejamento, sistemas. O trabalho pouco glamouroso que ninguém aplaude, mas do qual todos dependem. Ele escolheu o propósito em vez da visibilidade, a contribuição em vez do reconhecimento. Na época, muitos interpretaram mal essa escolha. Alguns pensaram que ele não tinha ambição. Outros presumiram que ele estava fugindo da responsabilidade.
Na realidade, Pierre estava fazendo algo muito mais difícil. Ele estava construindo valor sem pedir para ser visto. E anos depois, essa decisão transformaria silenciosamente tudo. Para André Rieu, a música era alegria, liberdade e identidade. Para seu filho também era pressão. A infância de Pierre se desenrolou por trás das cortinas de concertos e dentro das agendas de turnês. Enquanto outras crianças marcavam o tempo com períodos escolares e feriados, Pierre o marcava com ensaios, voos e quartos de hotel. Ele observava o pai reger orquestras, encantar o público e transformar a música clássica em um espetáculo global. Os aplausos seguiam André por toda parte. As expectativas seguiam Pierre de perto. Ninguém perguntava a Pierre quem ele queria ser. Perguntavam quando ele se tornaria como seu pai. Professores, fãs, até mesmo amigos bem-intencionados presumiam o mesmo resultado. Certamente ele tocaria violino. Certamente ele se apresentaria. Certamente a grandeza se repetiria. Pierre tinha talento musical. Ele conseguia tocar de ouvido. Compreendia a música profundamente, mas cada nota carregava uma comparação que ele nunca buscou. O que parecia privilégio para quem via de fora era como confinamento para quem via de dentro. Cada sucesso corria o risco de ser descartado como herança. Cada luta corria o risco de ser julgada como fracasso por um padrão impossível. Pierre começou a associar o palco não à liberdade, mas à perda de si mesmo. Então buscou distanciamento. Dedicou-se aos estudos acadêmicos. Explorou história escrita e estrutura em vez de performance. A música permaneceu pessoal, não pública, algo que amava, não algo que queria vender. Isso não era uma rejeição ao pai, era autopreservação. André, ocupado construindo um império, não percebeu completamente esse conflito a princípio. Do ponto de vista dele, o mundo que criara era generoso e belo. Ele ainda não compreendia que para o filho, esse mesmo mundo poderia parecer opressor. Essa tensão silenciosa moldou Pierre mais do que qualquer aplauso jamais conseguiria. Quando Pierre Rieu finalmente tomou sua decisão, chocou quase todos ao seu redor, inclusive os mais próximos da família. Ele escolheu não subir ao palco, não fazer turnês como artista, não se tornar a próxima extensão visível do legado Rieu. Em vez disso, Pierre escolheu se distanciar dos holofotes do mundo exterior. A decisão fazia pouco sentido, porque abandonar uma carreira já consolidada, o reconhecimento global e um sobrenome que lhe abria todas as portas na música clássica. Para Pierre, a resposta era simples, mas profundamente pessoal. Ele não queria uma vida definida por comparações. Queria ter controle sobre sua própria identidade, não ser um reflexo emprestado da grandeza do pai. Essa escolha não foi rebeldia, foi contenção. Pierre manteve a música por perto, mas em privado. Ele ouvia, ele estudava. Ele absorveu a forma como os concertos eram construídos, não como eram aplaudidos. Acreditava que a realização não exigia visibilidade e que o propósito podia existir sem aplausos. Enquanto os fãs imaginavam um prodígio avançando com um violino, Pierre discretamente se esquivava. No início, até mesmo André teve dificuldade em entender. Como pai, ele nunca pressionou Pierre a se apresentar, mas também não esperava que o filho evitasse o palco deliberadamente. O mundo de André girava em torno da música compartilhada publicamente. O instinto de Pierre era o oposto, para proteger a música mantendo-a pessoal. Essa divergência criou um distanciamento silencioso entre eles. Não um conflito, mas um mal-entendido. André viu uma oportunidade sendo desperdiçada. Pierre viu a liberdade sendo conquistada. Nenhum dos dois estava errado. Eles simplesmente estavam em lados opostos do mesmo legado. O que nenhum dos dois percebeu ainda era que essa decisão não era um fim. Era uma preparação, porque ao escolher não brilhar publicamente, Pierre estava sem saber se posicionando para se tornar algo muito mais essencial do que um artista. Ele estava aprendendo a apoiar a luz em vez de ficar dentro dela. Em 2008, Pierre Rieu tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo aqueles que já sabiam que ele evitava os holofotes. Abandonou a faculdade de Direito e mergulhou de cabeça na engrenagem do império de turnês de seu pai. Não como executivo, não como sucessor, mas na base da hierarquia sem títulos, à sua espera, sem tratamento especial. Pierre começou com logística, transporte, agendamento, equipamentos. O trabalho pouco glamouroso que começa muito antes da orquestra subir ao palco. Ele carregava equipamentos, coordenava rotas de viagem, resolvia problemas de última hora e absorvia o ritmo da vida na estrada. O que mais importava era como ele fazia isso. Pierre nunca se apresentou como filho de André Rieu. Ele ouvia mais do que falava.
Observava como a pressão se propagava pelas equipes como um caminhão atrasado, podia desencadear o caos, como o cansaço, o clima e o cronograma podiam ameaçar silenciosamente meses de planejamento. Enquanto outros se concentravam no desempenho, Pierre se concentrava nos sistemas. Mantinha a calma quando as coisas davam errado, era preciso quando detalhes eram negligenciados e confiável quando o estresse atingia o ápice. Sem exigir autoridade, ele conquistou a confiança. Uma responsabilidade se tornou duas se tornaram supervisão. Supervisão se tornou coordenação. E antes que alguém o nomeasse formalmente, Pierre já havia se tornado um ponto central de estabilidade. André começou a sentir a diferença. O fardo que carregara sozinho por décadas começou a se aliviar. Não porque ele o tivesse abandonado intencionalmente, mas porque alguém já o estava sustentando. A transformação de Pierre não foi dramática. Não houve anúncio nenhum momento decisivo, apenas consistência repetida sob pressão. Este foi o início de uma transição silenciosa de ajudante para operador de filho para parceiro essencial. E a verdadeira dimensão dessa mudança só se tornaria visível quando tudo de repente passou a estar em risco. À medida que os concertos de André Rieu cresciam, também cresciam os riscos envolvidos. Turnês em estádios são implacáveis. Um erro pode custar milhões. Um atraso pode comprometer toda a programação. O que antes era um projeto musical tornou-se uma cidade itinerante de músicos, dançarinos técnicos, equipamentos animais e enormes estruturas de palco viajando por países e continentes. Foi aí que o papel de Pierre se expandiu discretamente. Ele não se limitava mais a reagir aos problemas, mas passou a antecipá-los. Os horários dos voos eram ajustados antes mesmo que os atrasos acontecessem. Os períodos de descanso eram recalculados para evitar a exaustão. Planos de contingência eram elaborados para imprevistos climáticos, problemas alfandegários, falhas técnicas e até mesmo instabilidade política. Pierre encarava as turnês não como arte, mas como engenharia. O teste mais ambicioso veio com os projetos de estádios que definiram o legado moderno de André Rieu. Espetáculos como Noite Romântica de Viena não eram meros concertos, eram verdadeiros pesadelos logísticos. Réplicas em tamanho real de palácios, centenas de artistas, dezenas de veículos de transporte, horários precisos que não permitiam margem para erros. Pierre tornou-se a mente que mantinha tudo funcionando. Enquanto André se concentrava na música e na performance, Pierre se concentrava na viabilidade. O que poderia ser construído, o que poderia ser transportado, o que poderia sobreviver a repetidas montagens e desmontagens. Ele transformou sonhos artísticos em realidade executável, não dizendo não, mas encontrando maneiras de tornar o impossível viável. Esse equilíbrio mudou tudo. Pela primeira vez, André não estava sozinho no comando. As decisões passaram a ser compartilhadas, a pressão foi distribuída e a confiança substituiu o controle. Os membros da equipe começaram a recorrer a Pierre não por causa do seu nome, mas porque ele resolvia problemas sem pânico. A transformação era agora inegável. Pierre não estava mais nos bastidores. Ele era a estrutura que sustentava tudo. E então, em 2010, o sistema foi testado da maneira mais brutal possível. Não pela logística, não pelo dinheiro, mas pela saúde. Em 2010, o império de André Rieu enfrentou sua primeira crise real. Não por críticas ou problemas financeiros, mas por causa do seu próprio corpo. Uma infecção viral danificou seu nervo vestibular, deixando-o tonto, desorientado e incapaz de se apresentar. Turnês estavam agendadas, casas de shows à espera, e André desapareceu dos palcos. Foi nesse momento que Pierre entrou em cena. Enquanto André se concentrava na recuperação, Pierre assumiu o controle total. Ele negociou com casas de shows em diversos continentes, remarcou turnês, tranquilizou os músicos e se comunicou com os fãs sem expor a vulnerabilidade do pai. Cada decisão envolvia riscos, cancelamentos em excesso poderiam abalar a confiança. Pressionar demais poderia prejudicar a saúde de André. Pierre priorizou a estabilidade em detrimento do espetáculo. Ele absorveu a pressão para que seu pai não precisasse suportá-la. A orquestra continuou funcionando sem problemas. Não porque André estivesse presente, mas porque o sistema que Pierre havia construído se manteve firme. Quando André finalmente retornou, viu algo inesperado. Tudo havia sobrevivido sem ele. Daquele momento em diante, Pierre deixou de ser um mero assistente. Tornou-se indispensável. Quando André Rieu voltou aos palcos, o público viu o mesmo maestro sorridente e as mesmas grandes produções. Mas nos bastidores tudo havia mudado. A transformação não foi logística, mas pessoal.
Por décadas, André controlou cada detalhe, figurinos, programas, ritmo, decisões. Esse perfeccionismo construiu seu império, mas isso também significava que ele não confiava totalmente em ninguém. Pierre mudou isso. Depois de ver o filho manter toda a operação funcionando durante a doença, André deixou de ver Pierre como um mero auxílio. Passou a vê-lo como alguém que prezava pelo julgamento e pela responsabilidade. A partir daquele momento, a voz de Pierre passou a ter autoridade real, não apenas simbólica. Decisivo. André começou a ouvir de maneiras que nunca havia feito antes. Quando Pierre o desaconselhava projetos que ele adorava, André parava e reconsiderava. Em um caso, um álbum quase pronto para lançamento foi descartado completamente depois que Pierre disse que ele não refletia quem André realmente era. Essa foi a verdadeira transformação. Um filho provando ser confiável, um pai aprendendo a delegar o controle, dando lugar à confiança. E para André essa confiança importava mais do que qualquer aplauso jamais poderia. Quando Pierre assumiu completamente seu papel, ficou claro que o sucesso de André Rieu não era mais sustentado por um único homem. O que o público via como um império musical era na realidade um sistema familiar funcionando em equilíbrio silencioso nos bastidores. No centro disso estava André, o artista, e a força emocional. Ele trouxe alegria ao palco e deu alma à música. Mas a visão sozinha não era suficiente para sustentar produções dessa magnitude. A estabilidade era igualmente importante. Essa estabilidade vinha de sua esposa, que por muito tempo fora seu porto seguro. Ela compreendia o custo emocional da fama e protegia a família da exaustão quando a ambição ameaçava consumir tudo. Pierre completava a estrutura. Ele não buscava aplausos. Sua força residia na continuidade. Ele transformava ideias em execução, ambição em sistemas e pressão em ordem. Quando o risco surgia, ele o antecipava. Quando a tensão aumentava, ele a absorvia. Aqueles próximos a eles descreviam a família como um só coração em 3 corpos, não perfeita, mas unida. Pierre não substituiu André, ele o fortaleceu. E esse equilíbrio foi o que permitiu que a música perdurasse como legado, não apenas como performance. Quando André Rieu finalmente falou sobre a transformação de seu filho, não aconteceu no palco ou em uma celebração de sucesso. Surgiu de forma tranquila quando lhe fizeram uma simples pergunta sobre orgulho. André fez uma pausa. Para um homem acostumado a comandar estádios, aquele silêncio dizia tudo. Sua voz suavizou seus olhos, se encheram de lágrimas, e ele admitiu a verdade. O que o comoveu até as lágrimas não tinha nada a ver com fama, música ou aplausos. Era sobre confiança. Por anos André carregou o peso sozinho. Cada decisão, cada risco, cada consequência. O controle tinha sido sua proteção. Abrir mão disso parecia perigoso. Mas ver Pierre dar um passo à frente sem exigir autoridade, sem buscar reconhecimento e simplesmente assumindo a responsabilidade mudou algo profundamente. Pierre não tentou substituir o pai. Escolheu o serviço em vez dos holofotes e a continuidade em vez do ego. Naquele momento, André percebeu que o trabalho de sua vida estava a salvo para além de si mesmo. Aquelas lágrimas não eram de tristeza, eram de libertação. Um pai compreendendo que seu maior legado não era a música, mas o filho que escolheu protegê-la. Pierre Rieu não se tornou o que o mundo esperava. Nunca subiu ao palco, nunca herdou o violino, nunca buscou aplausos. Em vez disso, ele se tornou algo muito mais raro. Tornou-se o guardião de um legado. Sua transformação foi silenciosa. Viveu em problemas resolvidos antes mesmo de virem à tona. Turnês realizadas sob pressão insuportável e decisões tomadas em silêncio para que a beleza pudesse brilhar sob os holofotes. Pierre escolheu a responsabilidade sem reconhecimento e, ao fazê-lo, deu ao seu pai algo que André Rieu jamais conhecera de verdade paz. A compreensão veio tarde. O sucesso não pode se sustentar apenas em um par de ombros. Elas acontecem silenciosamente por meio da responsabilidade, da lealdade e de escolhas feitas quando ninguém está olhando. Pierre não herdou os holofotes do pai, ele os protegeu. E ao fazer isso deu a André Rieu algo mais profundo do que o sucesso. Deu-lhe paz. Um verdadeiro legado não se constrói permanecendo no centro das atenções para sempre. Constrói-se sabendo quando confiar, quando deixar ir e quando criar alguém que carregará o peso com humildade. No fim, o que comoveu André às lágrimas não foi a música, mas o amor expresso em ações. Se esta história te emocionou, compartilhe seus pensamentos abaixo.
E se você acredita que as mudanças mais poderosas muitas vezes acontecem em silêncio, continue conosco para mais histórias que vão além dos palcos.